e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vale um amém? Amém. Querido povo de Deus, pode tomar o seu assento e vamos meditar na palavra de Deus. Nós acabamos de ler um texto sagrado que nos fala inicialmente da graça de Deus. Algumas pessoas até hoje ainda não entenderam o que vem a ser a graça de Deus, mas nós estamos aqui para fazer alusão a ela. A graça de Deus não é como alguém pensa que é alguma bênção que se recebe simplesmente, e é também graça. Mas alguém diz: eu recebi uma graça, e isso daí não explica tudo. A graça de Deus, antes de qualquer coisa, é um benefício que vem da parte de Deus, mesmo quando nós não merecemos. E quando eu falo da graça de Deus, o entendimento desta expressão é de Deus se agradando. E muitas vezes Deus não concorda com aquilo que somos e nem com o nosso comportamento, mas a graciosidade de Deus, a agradabilidade de Deus, enxerga o que poderemos ser, e Deus acaba nos favorecendo. Daí o nome ou a expressão de que graça é um favor imerecido. Outro entendimento a respeito da graça de Deus é do braço que se estende. O braço de Deus se estende na nossa direção e nos alcança mesmo quando nós não estamos em condição de alcançá-lo. Isto é graça de Deus. Agora, já que eu dei uma nota pálida e simples e rápida do que vem a ser a graça de Deus, nós poderíamos vasculhar a Bíblia inteira e verificar o quanto Deus nos ajuda. Quando Deus nos ajuda, estende a mão e nos abençoa, isto é graça de Deus. Mas demoraria a noite toda, porque a Bíblia é repleta deste acontecimento ou destes atos de Deus. Então veja bem, o texto diz que a graça de Deus se há manifestado. Aí eu pergunto a você: a quem se manifestou a graça de Deus? Nós lemos que diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então eu já começo a perceber que a graça de Deus ela está disponível a todos os homens. É a graça salvadora. É interessante observar que esta graça salvadora ela é disponibilizada a todos os homens, mas ela iniciou a ser disponibilizada ao povo de Israel. E por quê? Ainda ontem nós estávamos mostrando que Deus formou um povo na face da terra, a quem em outro momento ele chama de meu primogênito. É como que Deus tivesse começado a construção ou a criação da humanidade por meio deles, mas não é. Deus começa a criação da humanidade através de Adão. E o povo chamado Israel, ou que se chamou Israel, é criado lá na frente. Então como é que Deus chama este povo de meu primogênito? É porque esta palavra primogenitura, além de significar aquele que primeiro é gerado, também se coloca na posição daquele que é especial, daquele que tem prioridade. Por isso Deus chama Israel de meu primogênito. Quando você lê no capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus
Jesus escrito por Lucas, e Jesus cita aquelas 3 parábolas, e a terceira é do pai que tinha 2 filhos. Ele fala do primogênito, do mais novo, e fala do mais velho, e diz que o mais novo é que saiu louco pelo meio da rua, e diz que o mais velho, o primogênito, ficou em casa. Os fariseus entenderam tudo, eles sabiam que o filho mais velho era Israel, e eles ficaram esfregando as mãos, dizendo: é isso aí, a gente não saiu pelo meio do mundo, a gente não ficou devasso, a gente não desperdiçou o que tinha, a gente não se rebelou contra o pai. Mas daí a pouco Jesus ele vai e fala: pois é, mas esse que ficou em casa era recalcado, era tão desviado quanto aquele que foi embora. Ele era também rebelde, e ele era descoordenado do coração do pai. Aquilo que alegrava o pai entristecia a ele, aquilo que entristecia a ele era aquilo que alegrava o pai. Como é que pode? Estava desconectado. E os fariseus ficaram aborrecidos com aquela parábola que Jesus citou. Mas voltando ao princípio, então a Bíblia fala que Deus cria este povo de forma extraordinária, e diz assim: Israel é o meu primogênito, eu tenho privilégios especiais para ele. E diz o texto sagrado que o Senhor Deus objetiva primeiramente a salvação para Israel, mas eles pensavam que era somente para eles. Eles pensavam que eles iam deter a graça de Deus para si, e que a manifestação da graça de Deus somente os alcançaria. Porém, está escrito no livro do profeta Isaías uma profecia marcante, no capítulo 49 e versículo de número 6, que diz: pouco é para mim que tu sejas meu filho, para restaurares apenas as tribos de Jacó, e para tornares a trazer apenas os guardados de Israel, porque eu também te dei por luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Esta profecia era a respeito de Jesus. Ele estava dizendo: olha, aquele que vem, ele não vem somente para Israel, ele alcançará até as extremidades da terra. Aí eu levanto a minha mão, dou glória a Deus, porque eu faço parte dos povos das extremidades da terra. E esta graça que começou a se manifestar a Israel alcançou o povo que mora em Capitão Poço. Diz o texto sagrado que é a todos os homens. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Se Ele amou o mundo, Ele amou o continente americano. Se Ele amou o continente americano, Ele continuamente amou a América Latina. Se Ele amou a América Latina, amou o Brasil. Se amou o Brasil, amou o norte do Brasil. Se amou o norte do Brasil, amou o estado do Pará. Se Ele amou o estado do Pará, Ele amou a esta cidade. Se Ele amou a esta cidade, Ele amou a você. Então agora eu já sei que a graça de Deus, ela não se manifestou apenas a Israel. A Bíblia diz: ele veio para aquilo que era seu, os seus não receberam, porém a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso é manifestação da graça de Deus. Aí agora eu falo para você, por que esta graça se manifestou? Ela se manifestou para socorrer ao estado pecaminoso do homem. A minha Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Havendo Deus os criado, os colocou no jardim do Éden. Havendo Deus colocado o casal no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus os orienta dizendo: de todas as árvores do jardim comerás, mas de uma que está no centro do jardim, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus estava falando de uma coisa muito complexa. Está aí na Bíblia muito claro, assim, uma declaração expressa, mas é algo muito mais complexo do que aquilo que está diante de nós. Deus estava falando que um ato de desobediência, isso se refere à mesma relação ou o mesmo comportamento de que teve Satanás ao rebelar-se contra Deus, ouvir uma palavra expressa de Deus. E
desconsiderá-la é a mesma coisa que se rebelar contra ele. Deus então disse: se você não considerar a minha palavra, você morrerá. A palavra morte se refere a um complexo de coisas. O que, por exemplo? Quando se estuda o corpo humano, todo médico faz esse estudo, todo biólogo faz esse estudo, todo anatomista faz esse estudo, todas as pessoas que estudam a estrutura celular, molecular do corpo do homem, do ser humano, os tecidos, os órgãos, eles sabem, eles descobrem, eles aprendem que o corpo humano, a partir do momento que nasce, ele já começa a morrer. É um fenômeno que existe. Você nasce, você está constituído, e a partir desse instante você começa a morrer. O que é isso? É porque o homem ele foi afetado de uma forma frontal e desastrosa pelo pecado. Eu vou explicar para você. Deus, quando fez o ser humano, ele fez para a vida. Quando Deus fez o ser humano, ele fez para a saúde. Quando Deus fez o ser humano, ele fez para viver em comunhão com ele. Ok? Você diga amém. Está encaixado na mente que você foi criado para viver, você foi criado para ter saúde e foi criado para viver próximo de Deus, entendeu? Muito bem. Quando Deus fala, a sua palavra diz: se você viver em obediência, você vai desfrutar de tudo isso que eu já preparei para você. Mas se você desobedecer, então vai acontecer que a morte se apoderará de você. A palavra morte, ela vai muito mais além do que o simples ato ou fato de você falecer. Morte significa você se tornar destrutível. Olha só, Deus lhe fez imortal. Imagine uma coisa: quando se de repente o ser humano, aquele homem que Deus criou, ele tivesse um braço decepado, sabe o que ia acontecer com o ser humano? Ele não ia morrer, ia nascer outro braço no lugar. Mas pastor, peraí, pelo que eu já estudei, aqui junto do braço tem uma artéria que, se ela for cortada, a gente derrama sangue até morrer. Mas o homem foi criado para viver. Podia arrancar a cabeça do homem e nascer outro, podia explodir o coração dele e nascer outro. Era um poder de regeneração que o homem teria, mas ele não ficou desse jeito. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele é rebaixado. Está escrito: porque todos, pregue comigo, diga todos, e estão, fale de novo, destituídos da. A palavra grega para destituído significa rebaixado de categoria. Isto é, Deus criou o homem em uma situação, em uma condição orgânica, que quando ele peca, ele é rebaixado. Agora aquele ser imortal passa a ser mortal. Agora aquele ser que foi criado para viver com saúde, ele se torna doentio, inclusive na carne e também na mente. Observe só o que acontece. Deus criou o homem para o equilíbrio emocional, mas quando ele peca, a primeira coisa que ele tem é ansiedade, é medo de si. Ele tem medo, ele se esconde. Como é que ele faz? Deus passava todo dia, conversava com ele. Isso era o problema. Quando Deus passou, ele se escondeu. Adão, onde estás? Estou com medo. Ouvi sua voz e eu tive. O que é isso? Deus não criou o homem para ter medo. Ele vivia em segurança, ele vivia em equilíbrio. A partir de então, o pavor se apodera do corpo. Você talvez não saiba, mas os estudos mostram que a maior doença da humanidade se chama pânico, instabilidade da alma, incerteza, falta de convicção, dúvida. Isso destroça qualquer pessoa. E o pecado fez isso com Adão. Ele peca contra Deus, se torna mortal. Ele peca contra Deus, se torna doentio. Pior de tudo, ele peca contra Deus, fica distante do Senhor. Ele está agora em pecado. Ele tem um ato, ele tem um estado, e ele tem uma natureza de pecado. E esta natureza de pecado, além de tudo, leva ele a uma condenação que não foi preparada para ele. A Bíblia mostra, antes da criação do ser humano, que Deus cria anjos. E quando Deus cria anjos, ele cria várias categorias de anjos. No meio dessas categorias, ele cria uma categoria chamada de querubim. Os querubins são anjos que ficam próximos do trono de Deus. Eles ficam tão próximos do trono de Deus que ele recebe esse nome de querubim, que significa trono. Ele fica bem pertinho. Só que aqueles anjos que ficam próximos do trono de Deus, tinha um deles que era diferenciado. E essa diferenciação fez lhe dar uma nomenclatura de querubim.
coordenava louvor, ele coordenava a adoração. As suas vestes, quando ele se mexia, essas eram vestes sonoras. Ele andava sobre pedras arrogueadas, era um espetáculo de anjo. E ele começa a se impressionar, olha para Deus e vê glória de Deus. Quando o louvor acontece a Deus, a manifestação da glória de Deus é um brilho colorido, estonteante, impressionante, é uma coisa extraordinária. Aí ele diz assim: eu estou querendo isso para mim, eu quero essa glória para mim, eu quero toda essa honra para mim, eu quero toda essa glória para mim. Eu vou me levantar, eu vou me sentar no trono de Deus, eu serei igual a ele e a glória é minha. Mas a glória que é de Deus é somente de Deus e ele não dá a ninguém. Aleluia. Deus diz assim: contudo, levado serás ao inferno. Deus cria o inferno por sentença. Havendo Deus criado o inferno através de uma sentença, o diabo, a partir daquela data, ficou condenado ao inferno. E o que foi que ele fez? Ele disse: eu não vou para lá só. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem e... pregue comigo, a sua imagem era tudo que o diabo queria ser igual a... Aí Deus disse assim: eu vou criar um homem com aspectos que saem de mim. No princípio era o Pai, no princípio era o Espírito, no princípio era o Verbo. Diga 3 em 1. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem corpo, alma e Espírito. Que é tudo que Deus faz, ele deixa a marca dele. Estados da matéria: líquido, sólido, gasoso. Espaço: altura, largura, profundidade. Isso fala de 3 em... Deus deixa a marca dele em tudo aquilo que faz. Aleluia. Manda glória a Deus. Como é que você estuda a história de tudo aquilo que acontece? É passado, presente e futuro. Os 3 não é, porque diante de Deus não existe nenhum dos 3. Aqui é para nós mostrar. Ele mostra para nós que ele está no passado, no presente e no futuro, porque ele não simplesmente era, ele não simplesmente adivinha, ele é, por isso ele diz: sou. Aleluia. Aí eu vou fazer o homem a minha imagem, a nossa imagem e semelhança. Aí o diabo diz: fiquei com raiva, não gostei. Vou separar o homem de Deus. Como é que eu faço? Semeio nele 3 laços. Porque o apóstolo João diz que tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Como é que Eva foi tentada? A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que era agradável aos olhos. Olha a concupiscência dos olhos. Era bom para se comer, concupiscência da carne. Era bom para dar entendimento, queria ficar muito sabido. Olha a soberba da vida. São as estratégias de Satanás. Ela cai nos 3 laços, se apropria com o ato de desobediência de um fruto. Come, fez igual no Facebook, ela curte e compartilha. Ela come e diz: Adão, vamos nessa. Aí Adão consome também. Ambos desobedecem a Deus. E a Bíblia mostra, Jesus aqui falou, que o inferno foi criado para o diabo e os seus demônios. Mas quando o homem adere ao pecado do diabo, ele é lançado na mesma condenação. Por isso eu estou dizendo que os males que ocorreram sobre o ser humano são terríveis, são trágicos. É morte, é doença, é instabilidade e, pior de tudo, condenado à morte. O homem, ele ficou destituído da glória de Deus, ele foi rebaixado. E agora o que é que ele está precisando? Diga assim: ele precisa da graça. Diga isso de novo. Diga assim: eu preciso da graça. Eu preciso da graça. Eu fui criado para viver, mas me tornei mortal. Eu fui criado para ter saúde, mas fiquei doentio. Eu fui criado para viver com Deus, mas estou condenado ao inferno. Pastor, eu estou condenado. Se eu, você e todo mundo. Como é que
que é isso? A humanidade já nasce em pecado. Está vendo essa meninada aí, ó? Já nasceu toda em pecado. E o recém-nascido já nasceu em pecado. A humanidade já nasce em pecado, porque o homem é descendente de Adão e o pecado está estabelecido nele e foi transmitido a toda a humanidade. Aí Deus olha para aquele cenário e diz assim: ô serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, e da descendência da mulher. Da descendência de quem? Da mulher. Não foi através dela que entrou o pecado? Pois Deus falou assim: através dela eu vou trazer redenção, para envergonhar, diabo. Da semente da mulher, da descendência da mulher,